E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, tá? Período aí de 1939 a 1945. Bem, quando a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter muito claro é que ela é uma continuação quase que da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, alguns autores, ultimamente, eles colocam como um único período de guerra, que vai da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra, com um cessar-fogo entre eles. Por quê? Porque quando a gente observa os interesses envolvidos na Segunda Guerra Mundial, são basicamente os mesmos interesses envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que são guerras de disputa de mercado. Tá? Os problemas não resolvidos na Primeira Guerra Mundial, eles voltam com mais força na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Os fatores que explicam a Segunda Guerra, primeiro vem o Tratado de Versalhes, tá? Que dentre seus pontos, com seus pontos lá dos 14 pontos de Wilson, né, coloca a Alemanha como sendo a única grande culpada da Primeira Guerra. E fortes e pesadas sanções são impostas à Alemanha. Por conta disso, a Alemanha sai extremamente humilhada da Primeira Guerra Mundial, o que cria na Alemanha um sentimento de revanchismo. Tá? Então, a Alemanha meio que espera uma oportunidade para dar um troco nas potências rivais na Primeira Guerra Mundial. Outro ponto importante é a inoperância da Liga das Nações. A Liga das Nações, criadas ao final da Primeira Guerra Mundial, tinha duas funções primordiais, que era evitar um novo conflito de caráter mundial e fiscalizar a Alemanha. Ela não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E aí estoura a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, então, foi um organismo supranacional criado ao final da Primeira Guerra para tentar garantir a paz e não conseguiu. Por isso ela foi inoperante. Terceiro ponto, a ascensão dos regimes totalitários nazifascistas, tá? E suas políticas expansionistas. Aí, notadamente, o espaço vital alemão, certo? A teoria do Mare Nostrum da Itália e a teoria do Grande Oriente do Japão, né? O Japão queria se tornar a maior potência do Oriente, a maior potência do Pacífico. Tá? Então aí três regimes aí com caráter expansionista. Tá? E a política de apaziguamento, que foi implementada pela Liga das Nações, que é tentar ao máximo evitar um conflito direto com a Alemanha. Tá? Outro ponto importante foi a nova política de alianças. Sai a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança da Primeira Guerra para entrar os países do eixo, né, que são Alemanha, Itália e Japão. Aí vai uma dica para vocês. É muito comum vir nas provas, no texto das questões, falando de eixo Roberto. Tá? Esse apelido, Roberto ao eixo, se dá em função das capitais, Roma, Berlim e Tóquio. Tá? Então os países do eixo Roberto são Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, os países aliados como Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Detalhe que os Estados Unidos eles não entram logo de cara na guerra, eles só vão entrar depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Tá? A guerra em si, como é que o mundo vai caminhar de fato para a guerra começar? A guerra ela se inicia muito em função do expansionismo alemão até 1939. Tá? Apesar do Tratado de Versalhes impor uma série de sanções à Alemanha, como perdas territoriais e limitação das suas forças armadas, que não poderia passar de 100 mil homens, por conta da inoperância da Liga das Nações e por conta da política de apaziguamento, a Alemanha reorganiza seu exército e inicia, lá pelo ano de 1936,
de novo, uma política expansionista, tá? Que ela vai ser efetivada mesmo em 38. Então vamos lá. Primeiro passo vem a anexação da Áustria. Aqui não terá tanto problema, porque tanto a Alemanha quanto a Áustria são nações de origem germânica. Tá? Inclusive Hitler, que comandava a Alemanha no período, ele era austríaco. Então o povo austríaco meio que aceitou, desejou a anexação por parte da Alemanha. Até aí, beleza. Segundo passo, invasão dos Sudetos. Sudetos que na época pertencia à antiga Tchecoslováquia. Tá? E a argumentação da Alemanha é que ali vivia uma quantidade enorme de alemães e por isso esse território deveria pertencer à Alemanha. Na verdade, esse território, até o final da Primeira Guerra Mundial, pertencia à Alemanha. Ao final da Primeira Guerra, a Tchecoslováquia ela passa a dominar o território e aí, em 1938, Hitler vai e invade o território. Tá? Quando ocorre essa invasão, há uma reclamação formal da Tchecoslováquia para a Liga das Nações. Tá? E aí, o Acordo de Munique vai ser feito. Vocês também podem encontrar isso aí como Tratado de Munique. Basicamente, o que vai acontecer nesse acordo? A Liga das Nações permitem, tá, que a Alemanha fique com a região dos Sudetos, desde que ela se comprometesse a não invadir nenhum outro território. Hitler vai lá, ó, é isso? Beleza, dá aqui que eu assino o acordo. Ele assina o acordo e no ano seguinte ele invade e toma toda a Tchecoslováquia. Tá? Então, depois do acordo de Munique, quando Hitler se compromete a não invadir nenhum território mais, ele invade toda a Tchecoslováquia. E o que a Liga das Nações faz? Nada. Absolutamente nada. Hitler, a impressão que eu tenho aí é que ele é tipo aquela criança birrenta, que ele está testando até onde vai a paciência da Liga das Nações. Ele vai testando, vai deixando ele seguir em frente, ele vai seguindo. Tá? Após a invasão da Tchecoslováquia, o próximo passo de Hitler era a Polônia. Tá? Só que aí tem um detalhe. Para invadir a Polônia, ele antes tem que fazer um acordo com a União Soviética. Por quê? Depois da Polônia, vem o território soviético. E ele não quer logo comprar uma briga de cara com o Stalin. Por isso é assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto de Não Agressão ou Pacto Nazi-Soviético. Tá? O que é que esse pacto dizia? Hitler, a Alemanha, comunica à União Soviética que vai invadir a Polônia e ele se compromete a dar metade do território polonês para a União Soviética e fala, olha, não se preocupe que eu não tenho nenhum interesse em te atacar. O pacto ele é assinado. Aqui vem uma dica de ouro. Essa é uma questão que costuma cair muito em provas. E ela cai muito em forma de charge, tá? Então, se vocês olharem essa imagem bem aí, que tem Hitler se casando com Stalin, essa imagem está fazendo referência ao Pacto de Não Agressão, ao Pacto Molotov-Ribbentrop. Ou essa outra imagem, onde eles estão cada um entregando uma flor ao outro, mas cada um ali está se escondendo o punhal, porque eles sabem que esse pacto ele é muito frágil. Tá? E depois Hitler invade a União Soviética, até porque quem está prestando atenção no que está acontecendo sabe que ele não é muito de cumprir o acordo, ele não cumpriu o acordo de Munique. Tá? Após a assinatura do Pacto de Não Agressão, Hitler invade a Polônia e só a partir daí é que a guerra é declarada. Tá? Então a invasão da Polônia a gente pode considerar como o estopim para a guerra. A guerra iniciada em 1939,
vem a sua primeira fase. E a primeira fase ela é marcada por uma forte expansão do eixo. Tá? E vocês podem ver aí do lado como a Alemanha muito rápido vai dominar praticamente toda a Europa. Por conta de quê? Por conta da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. Um ataque sincronizado que envolvia, primeiro, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, que bombardeava o território. Depois vinha a divisão Panzer, os tanques blindados, destruindo aquilo que os bombardeiros não conseguiam destruir. E, por último, vinha a infantaria, tomando conta do território. Além da expansão alemã, que se concentra mais na Europa, a Itália no norte da África e o Japão no Pacífico também vão iniciar seus processos expansionistas. Tá? Na expansão japonesa, a gente tem o famoso ataque a Pearl Harbor. Esse ataque, então, faz parte do projeto expansionista japonês que queria se tornar a maior potência do Pacífico. O grande problema é que já havia a presença dos Estados Unidos ali e era necessário acabar com a presença norte-americana na região. Só que o ataque a Pearl Harbor força a entrada dos Estados Unidos de forma direta na guerra. Os Estados Unidos, assim como na Primeira Guerra, a princípio participa de forma indireta e a partir do ataque a Pearl Harbor, ele vai participar de maneira direta da guerra. Tá? Então, essa primeira fase, ela vai ser caracterizada pela expansão das potências no eixo. Na Europa, muito a Alemanha, no norte da África, a Itália, e no Pacífico, o Japão. Como é que essa guerra ela vai mudar? Como é que ela vira a favor dos aliados? Primeiro, a entrada dos Estados Unidos é muito importante para essa virada, mas tem 3 batalhas que são fundamentais. Batalha de El Alamein, no norte da África. Tá? Ali vai ter principalmente ingleses combatendo alemães ali, porque do norte da África era uma porta de entrada para atacar a Itália. A Batalha de Midway, ou Batalha do Pacífico, onde os Estados Unidos dão o troco no Japão por conta do ataque a Pearl Harbor, né? E a principal batalha, que é a Batalha de Stalingrado, tá? Quando Hitler decide, na Operação Barbarossa, invadir a União Soviética, os soviéticos conseguem deter as forças alemãs e a primeira grande derrota da Alemanha, a primeira grande derrota nazista. Bem aí, quebra-se o mito da invencibilidade alemã, o que é fundamental para mudar os rumos da guerra. Tá? Então essas 3 batalhas aí, elas foram fundamentais. Detalhe, a derrota de Hitler para Stalin foi muito parecida com a derrota de Napoleão lá atrás, né, na Rússia. O frio teve, o inverno soviético, o inverno russo, teve papel fundamental aí nessa vitória. A segunda fase da guerra, ela é marcada então por uma resposta dos aliados. Tá? Após as 3 batalhas, os aliados começam a empurrar o eixo de volta para o seu nicho. Tá? No norte da África, a gente tem as derrotas da Alemanha e Itália, e a Itália vai ser a primeira potência a ser derrotada ali do eixo. Depois vem a derrota da Alemanha e, por último, do Japão. Tá? Então, vem essa tomada do norte da África, quando a Afrika Korps, que era uma divisão da Alemanha especializada em guerras no deserto do norte da África, é derrotado. Essa é uma vitória muito importante aí dos aliados. Tem o recuo nazista no leste europeu, em função das vitórias de Stalin sobre Hitler. Tá? E o desembarque de tropas aliadas na Normandia, com a Operação Overlord, né? Com o dia D, que foi o maior desembarque de tropas na história da humanidade em uma guerra. Tá? Foi a abertura de uma nova frente de batalha.
Só que para que tudo isso ocorresse, para que tudo isso funcionasse mesmo, e que a virada dos aliados em relação ao eixo se consolidasse, a Operação Ultra foi fundamental. Essa Operação Ultra foi feita pela Inglaterra e graças a um gênio da matemática chamado Alan Turing, ele conseguiu quebrar o famoso código Enigma, que era o código gerado por essa máquina alemã aí que vocês estão vendo. Tá? O que era esse código? Bom, em uma guerra, informação é fundamental, inteligência é fundamental. E os alemães desenvolveram essa máquina para codificar suas mensagens. O que acontecia era que cada vez que o aliado ele capturava um soldado alemão e que possuía algum plano de guerra, aquele plano estava codificado. E aí os caras tentavam quebrar o código, passavam o dia todo tentando, no final do dia conseguia quebrar o código e ler a mensagem. Só que no dia seguinte, aquele código já não servia, porque essa máquina ela gerava um código diferente para cada dia, certo? E Alan Turing, ele desenvolveu uma máquina que foi, a gente pode considerar o primeiro computador da história, né? E essa máquina foi capaz de quebrar o código Enigma. A partir daí, os ingleses passaram a ter informações privilegiadas de todas as ações da Alemanha na guerra. Eles sabiam onde estavam todas as tropas, para onde iam se deslocar, sabiam onde estavam todos os submarinos alemães. Então, essa informação era extremamente importante. Tá? Isso foi fundamental para a vitória dos aliados na guerra. Uma dica que eu dou a vocês: procurem e assistam o filme Enigma, o jogo da imitação. Tá? O filme é a história real de Alan Turing e mostra como ele conseguiu quebrar o código Enigma. Tá? Então assistam. Com o código quebrado, com as 3 batalhas que viraram a guerra, a vitória dos aliados era questão de tempo. Tá? Então, a partir de um determinado momento, as conferências de guerra começaram a ser mais frequentes, principalmente a partir de 43. Tá? Todo mundo sabia que uma hora ou outra o eixo ia cair. Tá? Essas conferências, eu vou citar algumas aqui, elas são importantes porque elas já começam a desenhar o mundo pós-guerra. Tá? Conferência do Cairo, no Egito. Qual a importância dela? Deliberou o posicionamento dos aliados em relação ao Japão. Determinou que o Japão perderia todos os territórios que ele havia invadido. Principalmente, delibera sobre a Coreia. A divisão da Coreia em Coreia do Sul e Coreia do Norte se dá por determinação da Conferência do Cairo, que determinou que depois deveria ocorrer um plebiscito para os coreanos escolherem se iriam se reunificar sobre o sistema capitalista ou socialista. Plebiscito esse que nunca ocorreu e a divisão continua até hoje. Tá? Conferência de Teherã, no Irã, deliberou, dentre outras coisas, sobre a Operação Overlord. Foi aí que se decidiu abrir uma nova frente de batalha com o dia D, o desembarque de tropas no norte da França, na Normandia. Tá? Conferência de Yalta, para muitos a conferência mais importante da Segunda Guerra, porque delibera sobre a Alemanha, decide que a Alemanha seria dividida no pós-guerra em 4 áreas de influência, uma área sob o domínio da União Soviética, uma área sob o domínio da Inglaterra, uma área sob o domínio da França e uma área sob o domínio dos Estados Unidos. Qual é o detalhe aí? É que bem aqui é Berlim. Berlim estava completamente encravada na área soviética. E a cidade de Berlim, que era a cereja do bolo, ela vai ser dividida da mesma forma que a Alemanha. A cidade foi dividida em 2 áreas de influência. Uma dominada pela União Soviética, outra dominada pela França, outra pela Inglaterra
e outra pelos Estados Unidos. Tá? Então, uma área socialista, 3 áreas capitalistas. Além dessas conferências, teve a Conferência de Potsdam, que delibera sobre a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra, principalmente o Holocausto. Tá? Então, bem aí vai ser o julgamento dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pelos nazistas, principalmente o Holocausto, que resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus. Mas lembre-se, o Holocausto ele não foi apenas contra os judeus. Óbvio que o número de judeus foi muito maior do que outros que foram perseguidos, mas negros, homossexuais, ciganos, mendigos, todos foram perseguidos também, mas o foco eram os judeus. No finalzinho da guerra, quando Hitler percebe que vai perder a guerra, ele lança a chamada solução final, que é quando começa de fato a execução sumária de milhões de judeus. O que antes era campos de concentração viraram campos de extermínio. Tá? E a Conferência de São Francisco, que deliberou sobre a criação da ONU. E a ONU ela surge para substituir a Liga das Nações, que não tinha funcionado. Tá? Então a ONU, a gente pode colocar então que a Liga das Nações ela foi a mãe da ONU. Assim como a ONU ela não conseguiu, assim como a Liga das Nações, não conseguiu cumprir suas funções, a ONU também não consegue, visto que os principais pontos ali da ONU é garantir a paz mundial e a autodeterminação dos povos. E a gente observa que ela meio que não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra. Tá? Projeto Manhattan, com a guerra já caminhando para o seu fim, com a Itália já derrotada, com a Alemanha derrotada, aparece aí o Projeto Manhattan. Esse Projeto Manhattan foi o projeto que criou as bombas atômicas, tá? The Little Boy, né? Pequena criança, lançada em Hiroshima em 6 de agosto de 45, e Fat Man, lançada sobre Nagasaki, no Japão também, em 9 de agosto de 45. E aí tem uma historinha que contam, né? Que já no final da guerra, estava em uma sala conversando já descontraídamente, né? Stalin, estava Truman, né? No final da guerra, quem governa os Estados Unidos é Truman, já que o Roosevelt morre durante a guerra, e estava Churchill, né? Da Inglaterra. E enquanto ele estava lá na reunião, toca o telefone para o presidente dos Estados Unidos, né? E dizem que a única frase que ele ouviu foi: a criança nasceu. Diz que quando ele ouve a frase, o rosto fecha, ele pega a cadeira dele que estava do lado da de Stalin, coloca na frente e sai da sala sem falar nada. Bem ali, simbolicamente, o que ele estava querendo colocar? Que até então eles eram aliados, a partir dali a União Soviética era a inimiga dos Estados Unidos, agora era cada um para o seu lado, e ele foi lá e mandou lançar as bombas atômicas contra o Japão. Costuma-se dizer que as bombas elas não foram exatamente para o Japão. O recado era para a União Soviética, era mostrar para a União Soviética o poder de destruição que os Estados Unidos havia atingido no final da Segunda Guerra Mundial. O grande problema é que em 49 a União Soviética já tinha também a sua bomba atômica. Na década de 50, os Estados Unidos desenvolve uma bomba muito mais potente, que é a bomba de hidrogênio, e a União Soviética também. E aí meio que cria-se o equilíbrio do terror. Né? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participa efetivamente. Lembra que na Primeira Guerra ele não tem uma participação efetiva na batalha. Ele participava mais com ajuda médica e patrulhamento do oceano. Aqui não, ele vai para a guerra. E qual é a cronologia do Brasil na guerra? 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Em 42, há ataques alemães a navios mercantes brasileiros. Tá? Submarinos alemães afundam o navio brasileiro.
Em 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha. Tá? Em agosto, declara guerra à Itália e à Alemanha. E em 43, a criação da Força Expedicionária Brasileira, cujo lema era "A cobra vai fumar". Por que isso? Porque dizia-se no Brasil que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando o Brasil entrou na guerra, o símbolo da Força Expedicionária passou a ser uma cobra fumando. E aí os pracinhas foram para a Itália. Principal batalha vencida pelos brasileiros na Itália, a Batalha de Monte Castelo. Daí o nome do bairro aqui em São Luís, né, o bairro de Monte Castelo, em homenagem à vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. E em maio ocorre a rendição da Alemanha e o fim da guerra. Tá? Principais consequências da Segunda Guerra. Primeiro, a ascensão de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que por conta do seu poderio bélico, da tecnologia nuclear, eles meio que promovem o que a gente chama de equilíbrio do terror. Tá? Decadência das potências europeias. Os países europeus destruídos pela guerra viram potências de segunda ordem. Tá? Ascensão do socialismo. Pós-Segunda Guerra Mundial, o socialismo ganha muita força. E a explicação aqui é bem simples e lógica. Muita gente, na convicção de que tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra foram guerras do capitalismo, passou a ter pânico de uma possível Terceira Guerra Mundial. E para eles, a única forma de evitar uma Terceira Guerra Mundial era se eles abandonassem o capitalismo e adotassem o socialismo. E isso fez com que o socialismo ele se expandisse muito no pós-Segunda Guerra Mundial. E, por fim, independência afroasiática. Como as potências europeias entraram em decadência, e eram essas potências que dominavam principalmente ali o continente africano e o asiático, uma série de movimentos emancipacionistas ocorrem nos países africanos e asiáticos pós-Segunda Guerra. Alguns desses movimentos serão pacíficos, outros serão violentos. Mas isso aí nós veremos em uma próxima aula. Valeu!